Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras Secretárias, Sr. Vereador, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas. Registramos esta ausência da Câmara Municipal e, sobretudo, do Vereador que participou connosco no Grupo de Trabalho de Revisão do Regimento. Durante os vários mandatos de décadas anteriores a esta, o Regimento da Assembleia Municipal, nas suas revisões e por grandes consensos, procurou sempre permitir uma abertura e participação maiores dos eleitos e da população de Lisboa. Isto foi assegurado por maiorias e muitas vezes por unanimidade, de forma aberta e consensual, por parte dos grupos municipais e forças políticas representadas nesta Assembleia. Não é isso que vem acontecendo nesta década, com tentativas e propostas, nomeadamente do Partido Socialista, de redução de tempos e direitos. O caso mais evidente no último mandato, com a maioria absoluta do PS, foi a redução de tempos para intervenção e discussão de matérias importantes, tendo como caso extremado a redução do tempo de intervenção sobre a generalidade das propostas do período da ordem do dia a 3 minutos por cada grupo municipal. Em todas as revisões anteriores e nesta também, o PCP procurou assegurar os direitos de proposta e de intervenção necessários aos bons e eficientes trabalhos desta Assembleia Municipal. Mas deparamos-nos com propostas da redução de direitos à apresentação de documentos, como moções, recomendações e outras matérias que, a serem aprovadas, irão retirar a possibilidade de tratar da amplitude das questões positivas e de propostas de resolução de problemas na cidade que nos trazem notícias e análise, em muitos casos, valiosas. Até agora, os grupos municipais e a generalidade dos eleitos tinham o direito a trazerem à discussão e votação os documentos que entendessem necessários no PAOD. A ser aprovada a proposta agora apresentada pelo PS, acompanhado pelo Bloco de Esquerda, o que é estranhíssimo, porque os anteriores e noutros sítios o comportamento é diferente, de redução a 2 documentos por cada grupo municipal e independentes, será mais um golpe na democracia aberta e participada que tanto propagandearam e que agora atingem mais desta forma e de outras formas. Pela nossa parte, nesta revisão apresentámos propostas de aumento de tempos de intervenção, desde logo quanto à discussão das propostas do período da ordem do dia, na grelha A, e na parte relativa às declarações políticas, a grelha J, bem como no que diz respeito à apresentação de moções e recomendações sobre assuntos de interesse para o município, sem limitação do número de documentos que sempre se revelaram positivos para um conhecimento maior e participado dos problemas e anseios da cidade. Por outro lado, procuramos ajudar a criar melhores condições de trabalho nas comissões, com a preocupação de que haja ajustamentos na participação dos eleitos, com vista a um mais eficaz trabalho. Não é com a determinação de uma reunião por comissão, por dia, que se leva, digamos, a cabo aquilo que é importante, que é a relação das comissões, e nomeadamente dos presidentes das comissões, na articulação com a mesa da Assembleia e com a Assembleia, no trabalho, obviamente, obstando a uma reprodução imensa de reuniões e que são de 5, 10 minutos, mas a um trabalho realmente organizado, que seja livre, que seja democrático e organizado e que frutifique realmente no que tem em vista os interesses da cidade. Na parte das propostas que foram consensualizadas no Grupo de Trabalho para a revisão do regimento, apresentámos propostas e contribuímos para a melhoria e clarificação do articulado, dos prazos a cumprir, da informação aos municípios e outros aspectos. Quanto às propostas que não obtiveram o nosso acordo e não foram consensualizadas, salientamos as já referidas do PS e a proposta de requerer a constituição de comissões de inquéritos à Câmara Municipal, entre outras. Defendemos que na intervenção aberta ao público possa haver um tempo de 5 minutos, caso as inscrições não atinjam o total de 15, o máximo previsto, como já era prática da Assembleia Municipal. Estivemos contra a redução dos tempos dos grupos municipais com menos deputados para aumentar o tempo de intervenção dos deputados que exercem o seu mandato como independentes. Também nos opomos à redução do tempo de intervenção dos eleitos da Assembleia relativa à discussão da informação escrita do Presidente da Câmara, no global de 3 horas e 20 minutos para 2 horas e 40 minutos,
uma proposta do PS, do Bloco de Esquerda e de 6 independentes, que representará menos tempo de intervenção deste órgão municipal e o alargamento do tempo de intervenção do Presidente e vereadores da Câmara, em que, para além de se diminuir o papel fiscalizador da Assembleia Municipal, passaríamos a espectadores na maior parte deste ponto, o que é importante para a intervenção dos eleitos, face a uma informação entregue antecipadamente e depois aqui apresentada pelo Presidente da Câmara. Também na grelha aí, nas sessões de perguntas à Câmara e de perguntas sobre matérias de responsabilidade da Câmara Municipal em relação às freguesias, proposta do PS, do Bloco de Esquerda e de 6 deputados independentes, quer-se reduzir o tempo de intervenção dos eleitos na Assembleia e aumentar o tempo da Câmara, passando assim a haver mais e maiores sessões de propaganda desta Câmara perante um auditório que não deve ter o papel passivo e de mera assistência. Quem quiser fazer o papel de atento e obrigado perante a Câmara e o seu Presidente, que o faça, mas não ponha mordaças aos que justamente questionam a Câmara Municipal sobre problemas e propostas de resolução dos interesses da cidade e das freguesias. Acresce que nas grelhas J, referente às declarações políticas, 6 deputados independentes propõem a redução de tempo deste ponto de 4 horas e 40 minutos para 3 horas e 83 minutos, o que segue um caminho de redução da intervenção dos eleitos na Assembleia Municipal, que não é positivo para Lisboa e para o exercício democrático de direitos e da liberdade de participação política. Quanto a estas propostas de redução de tempo e de participação dos eleitos à Assembleia Municipal, votaremos contra. Muito obrigado.